Paz do Senhor, povo de Deus, que prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos assistindo através aí deste canal, creia que não é por acaso, né? Nada acontece por acaso, nada é em vão, tudo está nos projetos, nos planos de Deus. Essa é mais uma live de oração para a sua família, né, nesses momentos, e aproveitar que hoje é o dia dos namorados e nós vamos estar orando pelas famílias também. Deus abençoe todos os casais, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui um texto que eu trouxe da palavra do Senhor para a gente estar meditando, que se encontra no livro de Daniel 6. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, a palavra de Deus na sua casa, e quem sabe você seja o canal para que esta palavra chegue ao coração de alguém que esteja precisando. No livro de Daniel 6, diz assim, a partir do verso 1 até o 7: E pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amados, esse texto aqui, ele nos conta, e todo mundo já conhece, até criança conhece esse texto, mas eu quero enfatizar aqui em um ponto do caráter deste jovem, da dependência deste jovem para com o seu Deus, para com o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel. E ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá ele já era da linhagem, ele já era filho de príncipes da corte, e ele foi escolhido como um dos príncipes de Babilônia para governar para o rei, fazer serviços para o seu senhor. E ali nós vimos que ele sobrepujou, ele sobressaiu diante de todos aqueles escolhidos. Ele foi o mais visto, e ali causou entre aqueles outros que também faziam parte dessa equipe uma grande inveja, e tentaram buscar de todas as formas destruir a vida ou a reputação do Daniel. E a Bíblia diz que não podiam, porque havia sobre ele o Espírito excelente, que é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está em uma pessoa, podem tentar destruir, podem tentar te calar, podem tentar tirar você do cargo que Deus te deu, mas não vão conseguir. E a Bíblia diz que eles tentaram de todas as formas, e não encontrando nada o que dizer da reputação daquele rapaz,
da índole, do seu caráter, da sua vida em particular. Não encontrando nada, eles tentaram observar a sua conduta como servo de Deus. E é assim que acontece nos dias de hoje. Nós somos lidos, observados. Tudo que nós fazemos, onde chegamos, o que falamos, nós somos medidos, nós somos até acusados. E a Bíblia diz que eles entraram em um acordo e tramaram contra a vida do Daniel. E procuraram o rei e disseram: olha, nós temos aqui uma convocação, um edito, e que seria muito interessante se você, durante 30 dias, proibisse todo mundo de adorar qualquer Deus e somente adorar a ti. Durante 30 dias, ninguém pode orar a ninguém, ninguém pode falar nada, ninguém pode cantar louvores, não pode abrir a igreja, não pode fazer nada, tem que reverenciar a ti. E o rei achou aquilo muito interessante e assinou ali o decreto. Cada vez que o rei assinava o decreto, era irrevogável, não tinha como voltar atrás, porque a palavra de rei era dita e não tinha como cancelar. Mas isso tudo foi uma trama contra a vida de Daniel, porque Daniel era um jovem que orava 3 vezes ao dia, ele não parava de orar, ele estava naquele lugar que não era a sua pátria, ele foi levado cativo junto com o povo de Israel, e ele não deixava por nada de adorar ao Senhor. E durante esse período de 30 dias, ele não deixou de orar. Ele não deixou de dobrar os seus joelhos e orar a Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram observando para pegar Daniel e entregar ao rei, como se ele estivesse descumprindo a lei, descumprindo o edito do rei. Mas a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Nestes momentos que querem proibir a tua fé, que querem fazer você calar a voz de você adorar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, mas importa obedecer a Deus. E você pensa que Daniel se calou? Você pensa que aquele edito meteu medo naquele jovem, que ele ficou traumatizado dentro de casa, que ele trancou a sua janela e não falou mais com Deus, porque era um edito do rei, e que ele não ia orar mais ao Senhor durante 30 dias, só porque inventaram um edito? Daniel continuou orando, Daniel continuou. Onde ele orava, ele chegava na janela e orava ao Senhor, a janela que, segundo alguns historiadores, ela ficava mais ou menos na direção de Israel. E ele continuou orando, continuou servindo ao Senhor. E durante esse período, Daniel estava sendo observado, é claro, para ser pego no erro, entre aspas. E eles encontraram ali a falha aos olhos deles e levaram ao rei e convocaram o rei. E falou: olha, rei, aquele edito foi assinado e não pode revogar. Mas Daniel continua orando, continua lá, e não veio para cá para adorar a ti, e continua na janela dele, orando ao Deus dele. E aí a sentença deste edito era que aquele que não servisse, que não parasse para adorar a estátua do rei, venerar este homem, seria lançado numa cova, onde eles prepararam esta cova com leões, deixaram por meses famintos. E Daniel foi levado ao rei, confrontado contra a sua própria fé, mas ele não deixou de orar. E há uma importância muito grande em você não deixar a sua fé, porque o que iria acontecer com Daniel estava só mais um tempinho para acontecer.
e a tragédia que viria sobre a sua vida, mais do que nunca, ele iria precisar de Deus. Ele iria precisar do socorro do Senhor. E ali eles jogaram Daniel na cova dos leões, famintos. E o rei ficou sentido, porque o rei gostava muito de Daniel, mas até o rei foi, podemos dizer assim, foi pego numa surpresa, né? O rei percebeu depois que aquilo foi tramado para destruir o jovem, mas já tinha assinado, não tinha como voltar atrás. E hoje nós temos visto muitos servos do Senhor por passar por algumas dessas situações, neste período de isolamento, abandonarem a sua fé, deixar de orar, deixar de buscar a Deus. Ah, mas me ameaçaram, vou deixar de orar. Ah, mas é um edito, foi proibido, vou deixar de adorar. Sob ameaça, sob pressão, sobre algum outro tipo de situação, muitos têm deixado o Senhor de lado, têm deixado de orar, têm abandonado a leitura da palavra, que é o que nos mantém de pé. O que te mantém de pé é a palavra de Deus. Não adianta inventar coisa, inventar artifícios para enfeitar a palavra do Senhor. O que mantém um servo de Deus de pé é a palavra de Deus. Ela é simples, pura e verdadeira e fiel. E o jovem foi jogado na cova dos leões, mas não negou o seu Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou o seu anjo e trancou a boca dos leões. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu pegar no sono, não quis comer, não quis nada. Ele ficou preocupado com o jovem que foi lançado, mas ele não sabia que o Deus que Daniel servia é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que defende os seus servos, é um Deus que age a favor daqueles que o temem. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que o busca pelas madrugadas. Então, aqueles que buscam ao Senhor são conhecidos pelo céu. E aqui o rei não dormiu. No outro dia, foram até o local e tinham colocado uma grande pedra no lugar. E o rei começa a chamar: Daniel, Daniel, será que por acaso o Deus que você serve te livrou? E Daniel responde de dentro da cova: Daniel vive para sempre, ó rei, porque ele servia um Deus que defende da morte, da boca dos leões, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cuida de nós, um Deus que abre portas, fecha portas, faz descer, faz subir, coloca no trono, destrona. Você não vai ser destruído se você orar, se você confiar no Senhor. Você vai sair dessa. Daniel foi retirado da cova dos leões, irmãos, sem trauma nenhum. Pergunta se Daniel saiu traumatizado. Pergunta se Daniel saiu de lá com problema emocional, com problema psicológico. Daniel saiu de lá mais corajoso do que nunca, porque ele teve uma experiência ímpar, que foi a experiência de ver a mão de Deus no momento em que ele estava prestes a ser destruído pelos leões, prestes a ver a sua vida ser destruída por pessoas que queriam destruí-lo, que tirar do trono, tirar ele daquele cargo. Muitos hoje têm colocado a sua vida, a sua esperança em cargos. Estou sob pressão.
estão me ofendendo, mas como eu tenho este cargo, eu vou ter que obedecer, eu vou ter que me submeter. Você não tem que submeter a nada, você tem que submeter a Deus. Aquele que te livra da cova, aquele que te livra dos leões, da destruição. Temos que nos submeter a Deus, porque Ele cuida do nosso psicológico, da nossa vida, do nosso ser. E quando o rei viu que aquele jovem saiu com vida, ele faz então ali um edito. Eu vou ler para você, que diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidas aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Aqueles que prepararam uma mesa contra Daniel, agora foram lançados na cova dos leões. Aquele mal que desejam sobre você, ore a Deus que Ele vai livrar você. E vai, observe que aqui o mal que eles fizeram voltou para eles. É assim que funciona. E você pensa que isso mudou? Não mudou, não. Tentam fazer o mal para os outros, mas para si é. E ordenou o rei que fossem esses homens trazidos, aqueles homens que foram acusados a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e os seus filhos, suas filhas e mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, olha o que o rei escreveu: a paz vos seja multiplicada. Este rei, pelo que eu vejo aqui, ele se converte ao Deus de Daniel, porque viu a ação poderosa de Deus sobre a vida de Daniel. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, dizendo assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou a Daniel do poder dos leões. Aqui embaixo, o último versículo diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e o seu reinado de Ciro e o persa. Irmãos, o rei viu aqui, e o que eu quero deixar para você é o seguinte: não recue. Não deixe de crer, não deixe de orar, porque tem pessoas que estão observando você, olhando a tua fé, olhando até onde vai você. Quando você desiste, são mais outras pessoas que desistem de Deus também. Olha o que Daniel fez: confiou no Senhor, continuou orando, e o rei viu, através da vida de Daniel, através da sua persistência em servir ao Senhor, ele viu que Deus pode salvar, que Deus livra e que Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E o rei pôde aqui se curvar diante do Todo-Poderoso e fazer um decreto para outras pessoas, dizendo: não, o Deus de Israel é um Deus que salva. É um Deus que opera sinais, é um Deus que livra, porque Ele livrou este jovem da cova dos leões, das armadilhas que foram lançadas sobre ele. Portanto, amado irmão, não desista, não tem projeto do inferno que venha prevalecer sobre a sua casa, não tem trauma. O servo de Deus não deve curvar a sua cabeça, mas ele deve servir ao Deus, o grande, o todo-poderoso, que pode nos salvar, que pode nos livrar, que pode livrar a sua casa, livrar a sua família. E eu quero neste momento estar orando para encerrar esta live, orando pelas famílias
Que Deus abençoe você que está assistindo. Se você puder, compartilhe com mais alguém. Estarei orando pelas famílias neste momento. E eu sei que Deus, o Deus a quem nós servimos, é o Deus de Daniel. E Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Assim como Ele salvou Daniel, livrou Daniel da boca dos leões, Ele vai livrar a nossa nação, as nossas famílias, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero estar neste momento orando ao Senhor e encerrando esta live de hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos, Senhor, no poder que é a Tua forte mão. E nós Te servimos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus grande que nos salvou. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus bendito, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome pelo que o Senhor é. Nós Te servimos pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor representa para nós. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, todas as famílias, todas as pessoas, Pai, que se encontram doentes nos hospitais, talvez em isolamento, passando por tratamento em casa. Tem pessoas que foram medicadas e estão em casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa estas pessoas que estão em casa, em isolamento, se tratando. Talvez estejam com seu coração tão triste, Pai, se sentindo sozinhas em um cômodo da casa, separado das suas famílias. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus presente. É um Deus que, assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, daquela trama que fizeram para destruir aqueles jovens, só porque ele era um servo de Deus, só porque ele orava a Deus, só porque ele não parava de Te buscar, Senhor. Hoje não é diferente, Pai. Quantas vezes as coisas acontecem, as tramas, todos os dias para nos destruir, para nos colocar para baixo, para nos tirar o foco, Jesus. Mas o Senhor é um Deus, cada vez que nós oramos a Ti, que nós confiamos em Ti, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos tira da cova. Deus, Tu és o nosso Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós, Pai. Senhor, nesta noite, sobre esta palavra, de que o Senhor cura, que o Senhor salva e que o Senhor livra. Sobre esta palavra, Pai, eu administro em nome do Senhor Jesus, sobre todas as famílias que vai receber este vídeo, talvez amanhã, talvez depois, talvez esteja assistindo agora. Que receba esta oração em nome do Senhor Jesus e que sejam curadas em nome de Jesus e que seus pulmões sejam limpos para a glória de Deus. E nós vamos ver reportagem, nós vamos ver filmagens de pessoas, de médicos dizendo os pulmões milagrosamente foram limpos, os pulmões foram restaurados para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte deste vídeo, onde ele puder alcançar, Pai. Nós não sabemos como estão as famílias. Hoje, um dia comemorado como o Dia dos Namorados, né? Dia das Famílias, podemos assim dizer. Que o Senhor possa abençoar cada casal, cada família, Senhor, que hoje, e provavelmente comemorando em casa. Mas eu quero dizer que o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus que salva, que livra e que opera milagres nos céus e na terra. Que o Senhor abençoe os maridos e as esposas e os seus filhos. E que todos tenham, Pai, uma noite de paz, um dia de paz, uma manhã de paz na Tua presença. Que sobre as famílias da terra esteja a bênção de Abraão
em o nome do Senhor Jesus, o Deus de Daniel, que nos livra da cova, nos livra das situações lançadas todos os dias. Porque o Senhor é um Deus que salva, um Deus que cura e que faz milagres nos céus e na terra. E eu decreto em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção de Deus, a paz de Deus, a calma, a restauração de vidas, a restauração de sentimentos. Que o Senhor Jesus possa curar problemas emocionais, problemas psicológicos, traumas, medos. Seja um Daniel de Deus. E em nome de Jesus, seja abençoado todos aqueles que recebem esta oração para a glória de Deus. Em nome de Jesus.